Olá! Hoje em nossos diálogos queremos lembrar da conclusão daquele concílio que é obra do Espírito Santo que revolucionou a nossa igreja. Estou falando da conclusão do Concílio Vaticano II, que há alguns dias tem sido um pano de fundo para os nossos diálogos. A igreja, diante das expectativas da pessoa humana, dessa pessoa humana contemporânea, que compartilha a mesma sorte histórica. A igreja como sinal, como fermento na massa. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias, são também as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidas em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Então, por esse motivo, a igreja sente-se real, intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. E assim inicia um documento do Vaticano II chamado Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças. A Gaudium et Spes procura o diálogo da igreja com o mundo contemporâneo. Este é o seu propósito maior. E esse documento traça o rosto de uma igreja verdadeiramente solidária com o gênero humano, com a sua história. E a novidade está na sua linguagem bastante universal, não homilética, não teológica no sentido extremo, mas um teológico que faz com que a gente possa dialogar e possa aprender e possa se relacionar. É um documento social, vindo de numa encíclica que não é papal, mas de um concílio ecumênico que nos dá uma forte abertura eclesial. A Gaudium et Spes leva a marca do Concílio Vaticano II, tal como imaginou aquele Papa bom que já falamos aqui, João 23, que abriu o concílio. A pastoral pensando a inserção da igreja no mundo atual, promovendo a sua atualização para que ela volte a ser significativa na vida da pessoa humana contemporânea. O Papa Paulo VI também afirma, ao ver esse documento, que é preciso provocar uma reintrodução da igreja na sociedade contemporânea. E daí duas constatações. Primeira, a igreja reencontra o seu caminho de ação ao reencontrar-se com a humanidade atual. Afinal, a comunidade eclesial é constituída por seres humanos e as suas preocupações são também as preocupações da igreja. Segundo, a igreja se vê como discípula de Cristo e, tal como ele, enviada em primeiro lugar aos últimos do mundo, os pobres e todos aqueles que sofrem. Estes são, por assim dizer, os destinatários primeiros da mensagem e da ação da igreja. A igreja que dirige o seu olhar para a civilização atual, para as necessidades, para as aspirações dos homens e das mulheres de hoje, para as transformações e orientações novas que caracterizam a sociedade moderna, a sociedade atual. O interesse por tudo que é humano é algo de essencial na igreja, porque ela foi fundada para os homens, para as mulheres, pelo Filho de Deus feito um homem, membro da família humana. Então, esses motivos fazem com que a igreja procure compreender a pessoa humana e ser, ao mesmo tempo, compreendida por ela. Naturalmente, ao entrar em contato com a realidade cotidiana, a igreja não pode esquecer de que a sua missão é de anunciar o Evangelho, é de comunicar a vida, comunicar aos homens, às mulheres, de conduzir as pessoas para Deus. O concílio tem em vista exprimir, favorecer o diálogo da igreja com o mundo contemporâneo. E a finalidade desse documento é definir a atitude da igreja perante os problemas da pessoa hoje. Sejamos abertos para esse concílio que soprou um vento novo nesta igreja,
o vento do Espírito Santo. Tchau!